Olá minha gente, hoje irei falar sobre outro fato que pouca gente conhece e quase nunca ouviu falar. Com certeza vocês devem ter ouvido uma vez na vida em fóruns da internet ou não, sobre algo chamado esquema prussiano. E para quem não sabe, era um plano feito pelo então presidente do Congresso Continental Nathaniel Goron para tentar transformar o recém-independente Estados Unidos da América em uma monarquia. O monarca proposto seria o príncipe Henrique Hohenzollern da Prússia, mas o mesmo não teve interesse. Não houve interesse por parte do príncipe Henrique e nenhuma evidência de qualquer ação alguma vez tomada por alguém. Mas vamos começar o vídeo e falar sobre o que foi o esquema prussiano. Mas antes de começar o vídeo, estarei recomendando um vídeo relacionado ao esquema prussiano feito pelo Miguel Silveira. Recomendo bastante irem lá no canal dele. Tem bastante teorias boas. Inclusive provavelmente usarei uma das teorias dele em meus futuros vídeos. Obviamente deixarei créditos. Estarei deixando o link do vídeo mencionado e do canal dele na descrição e nos comentários. Enfim, agora vamos começar o vídeo. O esquema prussiano refere-se ao boato sobre uma suposta sugestão feita em 1786 pelo político de Massachusetts e presidente do Congresso Continental Nathaniel Goron de que se o país adotasse uma monarquia constitucional como a Inglaterra deveria convidar Henrique da Prússia, um príncipe alemão da casa de Hohenzollern, como novo rei. Os distúrbios prolongados criados pelas deficiências dos artigos da Confederação como a Constituição dos Estados Unidos, que culminou na rebelião de Charles, supostamente deram origem a uma pequena classe de homens da comunidade que deram sérias apreensões aos defensores de um partido republicano. Forma de governo. Durante a convocação da Convenção de Filadélfia em maio de 1787, que se reuniu em segredo para redigir uma nova Constituição, ouviram-se rumores de que a Convenção poderia adotar o sistema britânico de um monarca constitucional. E se assim fosse, corria o boato de que havia a possibilidade de convidar o príncipe alemão Frederico, duque de York Albany para ser rei dos Estados Unidos. A Convenção negou publicamente a existência de tal proposta e o boato desapareceu. A opinião pública americana da época geralmente considerava a Prússia calorosa. O irmão mais velho do príncipe Henrique, Frederico, o Grande, nutria um ódio imenso pela Grã-Bretanha por ter abandonado a Prússia perto do final da Guerra dos 7 Anos. Durante a Revolução Americana, Frederico fechou o território prussiano à passagem do exército do Principado de Anhalt-Zerbst, um aliado britânico. Isto exigiu que as forças militares da nação sem litoral fizessem uma viagem tortuosa para chegar a um porto marítimo para implantação na América do Norte, durante a qual quase metade das tropas de Anhalt-Zerbst desertaram. Restrições semelhantes foram impostas às tropas de outros aliados britânicos que tentavam transitar para a América do Norte, incluindo o Principado de Bayreuth, a Marca de Ansbach e a Landgraviada de Hesse-Kassel. De acordo com Rufus King, fundador, advogado, político e diplomata americano, na década de 1820, em 1786 Nathaniel Goron correspondeu secretamente ao príncipe Henrique da Prússia sobre sua disponibilidade como monarca dos Estados Unidos. Henrique não tinha interesse e não acreditava que o público americano provavelmente se submeteria a um rei. A história de Rufus King sobre a oferta de Goron foi considerada por muito tempo apócrifa, embora James Monroe, na década de 1820, tenha dito a Andrew Jackson que estava ciente de que alguns políticos não identificados que mais tarde se tornariam membros do Partido Federalista haviam nutrido princípios hostis ao nosso sistema de governo. No início do século XX, uma carta foi descoberta de Henrique da Prússia ao general prussiano-americano Barão von Steuben, aparentemente confirmando a veracidade da história do esquema prussiano. Nesse momento explicarei isso. No início do século XX, um rascunho não enviado de uma carta de Henrique foi descoberto nos arquivos prussianos, interessado ao barão Friedrich Wilhelm von Steuben. A carta refere-se a uma proposta vaga que o príncipe recebeu substancialmente semelhante àquela detalhada na história original. Nele, Henri relata que não está interessado em uma coroa americana, mas sugere que um candidato francês seria melhor que um prussiano. No entanto, o príncipe Henrique nunca enviou o projeto a Steuben. Na convenção, nenhuma menção foi feita a qualquer tipo de monarquia. Alguns atribuíram a cláusula do cidadão nato na Constituição dos EUA como uma tentativa da Convenção de Filadélfia de acabar com a persistência de rumores de que a realeza europeia seria convidada a assumir um hipotético trono dos Estados Unidos. Então, isso era tudo que eu tinha para dizer. Fiquem com o próximo vídeo e se puderem me mandem sugestões para as curiosidades históricas. Um episódio do quadro Curiosidades Históricas sairá toda quarta-feira.
E antes de terminar o vídeo, digam aí nos comentários quais vocês achariam que seria o nome dos Estados Unidos da América caso o país tivesse se tornado uma monarquia. A minha opinião em relação a isso é que os Estados Unidos iriam se chamar inicialmente Reino das Províncias Unidas da América e logo depois Império das Províncias Unidas da América. É só isso que eu queria dizer antes de terminar o vídeo.